Um abraço para você, para quem nos acompanha na Itatiaia. Hoje nós temos um convidado muito especial, um jogo importantíssimo nesse domingo em Belo Horizonte. O América, o Coelhão, está tentando sair da zona do rebaixamento na Série B e vai enfrentar o ótimo time do Operário, o Fantasma do Paraná. O jogo é às 6h30 no Independência. O Operário faz boa campanha, nesse momento meio de tabela, mas ainda sonhando com o acesso. Por que não? E o que muitos talvez não saibam é que o técnico do Operário é ninguém menos que Alex Talento, ídolo da torcida do Cruzeiro, do Palmeiras, do Curitiba, uma referência para todos os mineiros que acompanharam a trajetória dele no Cruzeiro. E ele abriu as portas aqui da concentração do Operário para falar um pouquinho com a gente. Alex, prazer em revê-lo, amigo. Alegria estar com você novamente aqui na Itatiaia. Prazer é meu. Na verdade, não sou eu que estou recebendo, são vocês que estão me recebendo aqui em Belo Horizonte. Para mim é um prazer. E sempre bom voltar a falar de futebol com você. Queria saber desse novo desafio, né? Você teve uma primeira passagem no Avaí, se preparou também, categoria de base, e agora está vivendo, né? Essa expectativa de Série B, que eu digo sempre, né? Acompanho muito com o América aqui. É uma competição completa, é quase outro esporte. O que se vê na Série A de futebol é quase um outro esporte, a Série B. Como é que você se adaptou? Como é que você tem visto esse momento também do Operário na competição? É distinto, não dá para fazer comparativo com a Série A, até mesmo porque a minha experiência em Série A é só jogando, né? Dirigindo, eu não tive essa oportunidade ainda. Trabalhei 2 anos no São Paulo, depois fui no Avaí, fui lá na Turquia e agora estamos aqui. O meu período, o jogo do América vai ser o 13º jogo meu no comando, né? O time tem ido bem, tem competido bem. Iniciamos meio que titubeando, mas depois demos uma recuperada ali a partir do 5º jogo. Então a gente vem aí tendo uma regularidade que eu espero que contra o América seja mantida. Você teve uma vitória incrível, né, contra o Curitiba em casa. Aliás, o Operário nas últimas temporadas, e não é diferente nessa, faz da sua casa, né, um estádio em que o torcedor apoia muito, joga muito junto, e o compromisso desse domingo é fora de casa contra uma América desesperado, uma condição muito delicada, né, o América tá apavorado. Como é que você pretende colocar o Operário em campo nesse domingo e se dá para explorar esse desespero do América de alguma maneira? Não, a gente tem que dividir, né? O América, enquanto clube na Série B, é considerado um dos grandes clubes para subir, né? Quando inicia a competição. Então, quando inicia ali América, Goiás, Curitiba, eles são todos tidos como equipes favoritas porque são equipes que frequentam a Série A, né? E o América ao longo do campeonato foi tendo dificuldades e hoje nós nos encontramos com o América lá na zona do rebaixamento. Isso não tem muita coisa de diferente dentro do jogo, que vai ser as dificuldades naturais que se tem de jogar aqui em Belo Horizonte contra o América. E como a gente vem vindo nas últimas semanas, um time que vai tentar ser bem organizado o tempo todo, ser agressivo o tempo todo e com a bola ter a condição de jogar natural, que é o que a gente vem tentando fazer desde o dia que eu cheguei e as coisas vêm acontecendo. Então, tentar não mudar muito daquilo que a gente acredita, sabendo que o América se encontra nessa situação, mas que dentro do jogo, dentro dos 90 minutos, isso pouco se altera para que a gente consiga, dentro do que aparecer dentro do jogo, conseguir vencer a partida. É impossível falar em futebol, Alex, Belo Horizonte e não pensar em Cruzeiro. O Zico falava que jamais treinaria o Flamengo porque pode se misturar a idolatria, isso de alguma maneira ser arranhado. O Alex pensa algo nesse sentido ou não? Se tivesse uma oportunidade daqui a pouquinho, o Alex treinaria o Cruzeiro? Treinaria com o maior prazer, até porque eu não joguei metade do que o Zico jogou, né? Mas é tão ídolo quanto para a torcida do Cruzeiro, viu? As pessoas me falam isso, né? E eu também já, de uns anos para cá, eu passo a acreditar. Só que eu separo bem, né? A minha carreira como atleta, ela tá feita, não vai mudar nada, eu já não erro mais um passe, eu já não perco mais um gol, já não perco mais uma decisão. A carreira de atleta está muito bem desenhada e sou muito agradecido aos clubes em que eu passei e tenho um agradecimento enorme pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro me ofereceu uma coisa que na vida às vezes é muito difícil de acontecer, que é uma segunda chance, né? Eu venho aqui, fracasso na primeira vez e na segunda as coisas funcionam de maneira maravilhosa. Então, assim, é uma coisa que, se eu tiver a oportunidade um dia de trabalhar no Cruzeiro, se quem tiver no comando do Cruzeiro achar que eu tenha condições de ser o treinador da equipe, viria com o maior prazer, porque
O Alex, jogador de futebol, já ficou para trás e eu tenho que, de alguma forma, construir a minha carreira como treinador. Eu sou capaz de apostar que é questão de tempo. Não sei se 1 ano, 2, 10 anos, mas que um dia você vai treinar o Cruzeiro, eu não tenho a menor dúvida disso. Pela sua projeção, pela sua capacidade e, óbvio, pela sua vinculação com o clube. Aliás, falando em Cruzeiro, tem visto o Cruzeiro do Leonardo Jardim? O time, o homem chegou e sem reforço, sem a varinha mágica, ele virou um Cruzeiro. Eu não acredito muito na varinha mágica. Não, é modo de dizer, eu acho que o Jardim chegou, estudou bem aquilo que tinha um Cruzeiro. Eu acho que teve uma coisa muito importante que foi a mão pesada da diretoria para as decisões que o treinador toma. Respaldando, né? Porque muitas vezes o treinador quer tomar alguma decisão e não tem esse peso da diretoria, que é quem comanda o clube. Existiu uma assimilação dos atletas. No meio disso, você tem que ter resultados, os resultados aconteceram. E hoje o Cruzeiro está ali, instigando. O Flamengo e o Palmeiras estão liderando, eles se mantêm sempre ali. Já tem uma boa vantagem sobre o Atlético na Copa do Brasil. Então, o trabalho do Jardim, com essa mão pesada da diretoria e esse entendimento de bons jogadores que o clube tem, coloca de novo o Cruzeiro onde ele deve estar, né? Que é brigando pelas primeiras posições, brigando pelas conquistas. Então, eu fico feliz depois de ter visto o Cruzeiro naquele período tão ruim, né? Em alguns momentos horrorosos, poder aos poucos se recuperar. Esse é o Cruzeiro que todo mundo conhece. Na quinta-feira, Alex, Belo Horizonte vai viver um dia que você viveu tantas vezes. Maravilhoso. De Mineirão lotado. Dias maravilhosos. De clássico. Queria que você relembrasse, obviamente, um pouquinho disso, como é que é vivenciar isso e a sua expectativa para o jogo. O Cruzeiro conseguiu uma baita vantagem, né? Um 2-0 fora de casa para jogar agora no Mineirão lotado. Não, eu bem de longe tenho uma expectativa muito boa, porque o Cruzeiro sai com 2-0, tem um trabalho já do Léo Jardim assimilado pelos atletas, e do outro lado, do lado do Atlético, vive a expectativa da chegada do Sampaoli. O Sampaoli teve esses dias aí com a data FIFA para tentar fazer alguma coisa. Acho eu que ele vai tentar buscar de alguma forma soluções para tirar esses 2-0. E nessa busca, o Léo Jardim do lado dele com o pessoal do Cruzeiro tentar essa manutenção do resultado. Então, minha expectativa é de um grande jogo para que se fortaleça, né, a marca que o Cruzeiro vem conquistando nesses últimos meses. E o Atlético nessa busca grande para poder se recuperar, e a melhor forma de se recuperar seria numa Copa, né, revertendo 2-0, que não é simples. Então, a minha expectativa é a melhor possível para que seja um grande jogo. Relacionado ao meu período, eu acho que eu vivi um período onde o Cruzeiro era mais acertado que o Atlético, apesar de o Atlético naquele período ter bons times. Então eram jogos difíceis, jogos duros, a gente era um pouquinho mais ajustado, levou certa vantagem, mas o Atlético naquele período nosso tinha bons jogadores, né, tiveram bons comandos, e as lembranças são de grandes clássicos, às vezes a nosso favor, às vezes a favor do Atlético, mas de dias espetaculares de futebol. Queria falar um pouquinho do seu trabalho de treinador. Você vai à Turquia, onde você é um semideus, e aí é óbvio que todo mundo te vê com outros olhos. Sim. Você chega para o Brasil, o Avaí é uma baita camisa, é uma estrutura, a gente sabe, né? Tá vendo aí com o Jair Ventura, um monte de problema financeiro, salário atrasado, jogador em greve, e isso obviamente afeta diretamente no trabalho. Você hoje está num clube talvez de menor porte, de grande tradição, mas não tem a expressão, por exemplo, do Avaí, e você vai se adequando a isso, né? Talvez de modelo de jogo, mas eu queria falar de gestão. A gente vê você tão sereno, te conheço já há 20 anos, sei que o Alex, quando estoura também tem a hora. Sim. Você no vestiário, na preleção, você continua o Alex sereno, jogador, de vez em quando murro na mesa, o Alex explode ali também. Não, como é que você faz essa gestão? A explosão é natural, até porque eu sou calmo, eu sou sereno no momento que tem que ser calmo e tem que ser sereno. Então, assim, na hora de se gritar, vai se gritar, na hora de se falar algo, vai se falar algo, a hora que tem que segurar, tem que segurar. Eu acredito que na vida não é só no futebol, na vida tudo tem o seu momento. E eu, por exemplo, eu sou um cara muito observador para tentar observar os cenários em que eu me encontro. Então, por exemplo, falando como treinador, eu encontro um São Paulo onde eu sento com o Júlio Casares e a gente organiza qual era a ideia do clube. E por que no São Paulo o meu trabalho foi muito legal? Porque aquilo que o Júlio Casares, que era o presidente, me pediu,
Eu apliquei, eu entreguei para o São Paulo. Eu não fui campeão, mas aquilo que a gente tinha conversado e combinado foi colocado em prática aí. No meu final, eu agradeço o Júlio me agradece, o São Paulo segue o caminho dele e eu sigo o meu. Mas os frutos estão aí, né? Então, Até hoje, aí, molecada rapaziada, tá tá aí. jogando. Eu lembro de uma conversa que o Júlio falou: Alex, eu preciso fazer 150 milhões com essa molecada. Eu falei, tudo bem, vamos ao trabalho. Eu acredito que o São Paulo tenha feito. Com vendas, com transferências, com jogadores indo a campo. Você vê um daquele nosso time, hoje é zagueiro da seleção brasileira, é campeão da Champions com o Paris Saint-Germain, que é o Lucas Beraldo. Então, assim, o Marquinhos hoje está no Cruzeiro, o Natan está no Red Bull, tem muito jogador jogando na Europa. Quer dizer, aquele trabalho que eu tinha ali, sei lá, 32, 33 jogadores, deve estar jogando 20 em bons clubes de Série A, e tanto no futebol brasileiro quanto no futebol europeu. Então, o trabalho foi bem feito e aquilo que se combinou foi cumprido. Quando eu chego no Avaí, é um outro contexto. Eu encontro um Avaí que era um time de Série A e tinha acabado de cair para a Série B. E é um abismo, né? Financeiro, estrutural. E aí eu encontro um Avaí que aqueles jogadores que eram atletas do time da Série A titulares, ou ali os 14, 15 que o Barroca, que encerra o ano, se utilizava, já saindo do clube. Então eu fico com o segundo time do Avaí, mais a meninada que tinha acabado de ser campeão catarinense sub-20. Qual era o papo com o presidente da época do Avaí, que era o Júlio, que inclusive é o mesmo presidente que ainda está no momento? Vamos viabilizar oportunidades para essa meninada jogar, a gente faz um catarinense razoável, cai nas penalidades para o Criciúma, um jogo que se vocês puxarem, vocês vão lembrar, 14-13 nos pênaltis. Começou a bater pênalti. Parecia que ia acabar todo dia. E aí a gente é eliminado. Aí na mesma semana nós tínhamos um jogo de Copa do Brasil que a gente jogou com o Retrô lá no Recife. Nós estávamos classificados até o último minuto, tomamos um gol de escanteio, a gente acaba eliminado. E aí o que acontece? Vem essa pressão por resultados. Mas vem essa pressão por resultados falando muito do histórico do clube, de como o clube é nos últimos anos, sem olhar para o momento atual. Então eu sempre conto uma história assim, o trabalho do Alex foi ruim no Avaí. Eu falei, então me dá os jogadores que jogaram comigo no Avaí. Talvez as pessoas nem lembrem, nem saibam quem são, porque muitos daqueles jogadores, infelizmente, nem jogam mais futebol hoje ou caíram para uma divisão até menor, que era o momento que o clube atravessava. E quando nós conversávamos a respeito de jogadores, não tinha dinheiro pela dificuldade da queda. E aí vem a coisa mais louca do futebol, que talvez chegue no Avaí atual. Quando eu era o treinador, a diretoria falava, não, a gente não tem dinheiro, temos que ir com os pés no chão, ajustando com essa meninada que está aqui. E eu entendi e fui trabalhando. Quando eu saio, vem para o meu lugar o Gustavo Morigno, o paraguaio, o treinador. O Gustavo normal, o treinador chega... Ele tinha treinado no Curitiba, Isso, tinha treinado no Curitiba, feito uma boa campanha com o Curitiba, uma boa campanha com o Libertad. Ele pede novos jogadores. O clube dá os novos jogadores. Então, assim, o discurso que era comigo já muda com o Morigno. O Morigno, se eu não estou enganado, faz 2 ou 3 meses, acaba saindo e volta o Barroca. Quando o Barroca volta, o Barroca pede novos jogadores. O clube dá novos jogadores. Então, nas duas, comigo não tinha dinheiro, na janela do Morigno veio o jogador, na janela do Barroca veio o jogador. E aí sigo. Esse é o contexto que talvez hoje o Avaí enfrente, que começa lá comigo de contrata jogador, e hoje a gente vê todas essas notícias do Avaí, o que é uma pena, porque o presidente e a diretoria são boas pessoas, mas nessa gerência, nessa gestão do dinheiro, talvez um pouco a parte financeira acabe escapando e chega no momento que está hoje. Eu fico um período desempregado e vou para a Turquia. E na Turquia, a parte mais legal de todas, assim, que eu vi, tanto de Operário, Avaí e São Paulo, foi na Turquia, porque eu sou contratado por um presidente. Então, meu agente conversa com o presidente. Acerta tudo. Eu sou apresentado por esse presidente. Eu fico lá durante 6 meses com esse presidente, porque o presidente despachava de dentro do centro de treinamento. E qual era o acordo entre nós ali? Que nós ficássemos entre 10º e 13º na liga, no pacote geral, que eu saio no final do primeiro turno, então eu faço o turno e faço os primeiros jogos da Copa. Era não ser eliminado da Copa, entrar nas fases finais da Copa. Nós fizemos 3 jogos de Copa, classificamos nos 3 jogos e terminamos o turno em 11º.
Qual foi a minha surpresa? Quando eu retorno desse último jogo que a gente fez fora de casa, nós sofremos uma goleada horrorosa, tomamos um 5-0 de um dos grandes clubes do país, chamado Trabzon. Realmente o jogo foi horrível. Mas quando você olha o recorte, nós estamos em 11º e classificados na Copa. A missão está cumprida. A missão está cumprida e nós estamos tranquilos com 7 meses de salário atrasado. Meu Deus. Lá também? Lá também. Nesse nosso clube, sim. Em alguns clubes, sim, em outros não. Depende muito do clube que você está. Infelizmente, no meu foi assim. Nós recebemos o primeiro mês na pré-temporada e fomos receber o nosso dinheiro na rescisão, 7 meses depois. Então, nós recebemos julho, quando chegamos, e recebemos em janeiro, quando saímos. Nesse período, não só eu, mas a rapaziada do clube, funcionários, atletas, e ainda lidando com o transfer ban, que toda hora vinha um bloqueio de alguém. Então, uma série de coisinhas no qual, para mim, hoje eu olho para trás e me serviu muito como aprendizado. Era um clube com 15 nacionalidades diferentes. Então, hoje você não iria, num cenário desse, soubesse antes? Então, mas você só conhece o cenário a hora que você chega lá. Porque como você está muito longe, por mais informações que você busque, elas não são fidedignas, elas não são 100% reais. Então, toda vez que vai alguém para o futebol turco e as pessoas entram em contato comigo e eu busco as informações, eu tento buscar de maneiras diferentes para dar para aquela pessoa, para aquele atleta que está indo, uma informação mais próxima da realidade. Sempre no final eu digo, olha, são informações vindas de lá, talvez uma realidade que você encontre lá seja um pouquinho diferente dessa que eu estou te passando. Porque existe uma série de fatores que vão mudando, principalmente na questão diretiva. E o que me assustou mais nessa saída do Antalya? Que quando eu volto dessa goleada que nós tomamos, o presidente pede uma reunião, como ele sempre pedia, e as reuniões sempre aconteciam, discussões sobre jogador, sobre estratégia, discussão de futebol mesmo, só que a discussão era sempre eu, o diretor de futebol e ele. E o presidente. Que eles estavam sempre no dia a dia. Quando eu chego na sala, tinha por volta de 15 pessoas, e aí eles me explicam o clube. O clube tem 3 presidentes. Que beleza! Então o clube tem 51% de uma SAF, 49% do quadro associativo, do clube associativo. Da associação. E tem um negócio que eles chamam em turco, eles chamam de dernek, que trazendo assim para uma tradução em português seria vitalício. Então os ex-presidentes... Presidente de honra do clube. Isso, os ex-presidentes eles formam uma diretoria. Como o clube é um clube novo, o clube foi fundado em 66, o primeiro presidente ainda, um dos fundadores, ou um dos cofundadores, ele ainda tem a mão pesada, ele ainda participa. Com aquele pensamento retrógrado. Não, o pensamento dele eu nem sei, porque eu conversei com ele meia hora nessa noite. Então eles me fizeram várias perguntas, eu fui sabatinado mesmo nesse dia, eu conversei a respeito de várias coisas. E no dia seguinte o presidente que me contratou, ele falou, Alex, o melhor é a gente chegar num consenso aqui, num acordo, porque existe uma briga muito grande na parte de cima entre os 3 presidentes, que agora você sabe como funciona. Assim foi a minha saída. E eu volto para o Brasil. Volto para o Brasil, começo a acompanhar tudo que está acontecendo até chegar ao momento atual, que é o momento do Operário, que é diferente de tudo que eu encontrei nos outros 3 clubes, porque é um clube pequeno, é um clube que não é do tamanho do Avaí dentro do futebol brasileiro, tradição, né? Que é tradicionalmente. Dentro do futebol paranaense, nos últimos 10 anos, ele briga para ser terceira força com Londrina, porque tem Curitiba e Atlético. O Paraná Clube vive um momento delicadíssimo e o Londrina e o Operário ficam ali. Brigando pelos estaduais, já jogou Série B ficando em 6º ano passado, mas já jogou Série B caindo para a Série C e retornando breve. Mas é um clube enxuto, é dividido, metade é futebol, metade é associativo, mas o pessoal do associativo se envolve pouco com o futebol, que tem 3 pessoas. Essas 3 pessoas tocam o clube com uma mão pesada. Tem uma estrutura que oferece o mínimo para nós profissionais, né, para os atletas. Então, assim, é um contexto, como eu falei aqui no início da minha fala, eu sou meio que observador de muitas coisas que vão acontecendo. Então, aqui é um contexto interessante para mim, como jovem treinador, para os atletas que estão aí. E fez uma campanha muito boa ano passado, e esse ano está tendo um ano aí competitivo, é o campeão estadual, caiu para um Vasco nas penalidades na Copa, tem competido bem na Série B, e aqui chegamos, né?
Alex, eu queria falar um pouquinho do cenário de treinadores no Brasil, né? Sim. A gente tem uma invasão estrangeira. Aqui em Belo Horizonte citamos ainda há pouco a chegada do Sampaoli esse fim de semana. O Cruzeiro teve uma guinada com a saída do Diniz e a chegada do Jardim, o Abel no Palmeiras. Enfim, a gente cita aqui um caminhão na Série A, Série B também já, com alguns estrangeiros. Primeiro, como é que você lida com isso? Você acha natural? Eu acho hoje até que há um preconceito já estabelecido com relação ao treinador brasileiro. O estrangeiro erra, você falou do Mourinho, o estrangeiro erra, parece que tem mais paciência. A gente hablou, o cara vai tendo mais tempo do que o treinador brasileiro. E você, talvez, nessa nova geração, possa quebrar esse estigma pela sua história, pela sua capacidade, evidentemente, mas pelo que você já fez pelo futebol. Você sente que existe uma barreira hoje para o treinador brasileiro? Cara, eu acho assim que existe muito uma história que a gente discute pouco, que é quem comanda o futebol brasileiro. Quem gera o Cruzeiro, quem gera o Flamengo, quem gera o Palmeiras, quem gera o Atlético, quem são os gestores desse clube, por que se contrata esse treinador? Então vamos ficar aqui em Minas, por que o Pesolano dirigiu e depois não seguiu o Pesolano? Por que o Cuca voltou para o Atlético depois de um Gabriel Milito e hoje chega o Sampaoli? Essas respostas... São filosofias totalmente distintas. Então, né? mas essas respostas só tem quem está dirigindo o clube. Quem mandou o Cuca embora é quem contratou o Sampaoli. Então, assim, por que se mandou o Cuca embora e por que se contratou o Sampaoli? E se a gente retornar um pouquinho antes, por que trouxe o Milito, por que mandou o Milito embora e por que trouxe o Cuca? Então, assim, eu acho que nós já tivemos muito mais estrangeiros, hoje já se tem menos, mas tem coisas que... Realmente eu que estou chegando como um cara que fui atleta, depois trabalhei com vocês da imprensa, estou estudando e olhando, eu acho que muitas vezes o próprio cara que contrata, ele não tem essa resposta. Não tem uma convicção, né? Porque o que acontece muito, que eu acredito, vocês têm um peso muito grande, que é a parte da imprensa, porque a imprensa emite uma opinião, e é uma opinião que ela é fomentada diariamente. Itatiaia é uma bomba aqui em Minas Gerais, tem programa 24 horas e vocês emitem opinião e muitas vezes as opiniões que são emitidas são baseadas em quê? Que é uma outra... o que a gente vê no campo e é muito outra, de resultado, né? Então, que é uma outra história. Então, assim, eu não acredito que tenha um preconceito, uma rejeição. Eu acho que falta muito a ideia do que a gente quer do nosso clube. Aqui fora do ar a gente citava o América, por exemplo. Se nós olharmos o América 4 anos atrás, era uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro sem correr riscos. Jogando Libertadores, jogou Sul-Americano. Sem correr riscos. Como que o América chegou no momento atual para estar na zona de rebaixamento da Série B? Cara, só os americanos, só quem estavam lá dentro é que sabe. Quais eram as ideias, é o que eles imaginavam, é o que se faz na transição da categoria de base para o principal. O orçamento. Que tipo de jogador a gente contrata, que tipo de treinador a gente quer, quanto a gente pode pagar para um cara ou não. Posso extrapolar aqui um pouquinho ou não posso extrapolar aqui um pouquinho. Então, assim, a gente de fora fica emitindo opinião do que nós achamos, mas a realidade mesmo é só essa rapaziada que está dentro que conhece. Eu espero muito que esse paradigma, né, do estrangeiro, nada contra os estrangeiros, tem muitos estrangeiros bons, né, bons treinadores que acrescentam, que agregam. O Jardim é um exemplo claro disso, né? Ele transformou o Cruzeiro com novas ideias de jogo, um Cruzeiro propositivo, com essa marcação alta, e eu acho que isso tudo bem absorvido pode nos ajudar nessa nova geração. E torço muito para que você seja símbolo dela, como está sendo o Felipe Luiz, né, no Flamengo. Primeira vez que temos um treinador estrangeiro também na seleção brasileira. Você está gostando do Ancelotti? Acho que está no então, mas aí nós vamos entrar numa outra discussão que ela é maravilhosa. Ninguém vai discutir o Ancelotti. É isso que eu estou dizendo, tem um crédito. Ninguém vai discutir. Ele tem um crédito que você não teria, que o Felipe não teria. Ninguém vai discutir o Leonardo Jardim. Essa é a grande discussão. Quando a gente fala de treinador estrangeiro versus o treinador brasileiro, é nesse sentido que rola a discussão. Ele tem um crédito, tem um crédito que vocês não têm. Não, mas o que eu digo é o seguinte, o Leonardo Jardim merece o crédito pela carreira construída dele. A discussão maior que eu acho que se gera hoje é que muitos treinadores estrangeiros vieram para o Brasil sem carreira construída para construir aqui. Eu acho que essa talvez seja a discussão maior. Porque quando você fala do Ancelotti, ninguém vai discutir o cara.
Inquestionável, na carreira, trajetória. Inquestionável. Ele foi um belíssimo de um jogador de futebol, tem uma trajetória como treinador espetacular e não tem discussão. A gente vai discutir muito quando alguém que não treinou ninguém em Portugal, não treinou ninguém na Argentina, não treinou ninguém fora, de repente cai num grande clube do Brasil. Aí você questiona como é que esse cara chegou, por que ele veio, como é que contrataram, e aí de novo eu volto naquela. Quem contratou é que tem as respostas. Porque o mesmo acontece conosco, com os brasileiros. Por que eu vou dar um time pro Alex se ele nunca treinou ninguém? Então, beleza. Você sente isso hoje, então, cara? Eu ouvi isso de vários dirigentes. E eu acho legal porque hoje eu já enfrentei alguns e já ganhei. Você vai lá. Tá vendo? Treinei. Então, assim, e eu sempre que eu encontrei com eles depois do jogo, eu falei, cara, não ganhei de você, não fui eu que ganhei. Foi o meu time contra o teu e vamos seguir o baile. No fundo você ganhou, no fundo você ganhou. As conversas... Não, porque o que acontece? Se você pegar um menino hoje de 18 anos, jogador de futebol, ele só vai conseguir jogar no Mineirão lotado, no Maracanã lotado, no Beira-Rio lotado, se alguém der a oportunidade dele estar nesse lugar. Porque se ele não tiver oportunidade, ele vai ter 28 e de repente ele nunca pisou nesses lugares. O mesmo vale para nós treinadores. Eu só vou poder dirigir o Cruzeiro, como a gente citou aqui, se eu mostrar trabalhos anteriores para que alguém do Cruzeiro veja em mim a possibilidade de eu ser um treinador, porque o Alex jogador todo mundo conhece, mas esse não serve mais. Então tem que se criar uma história como treinador. Eu acho que aí entra a discussão com os treinadores estrangeiros, porque se você for lá fora e pegar um treinador que tem uma história linda e pôr aqui, ninguém vai discutir, ninguém vai falar esse cara é português, esse cara é argentino, ninguém vai. Vou dar o exemplo do Sampaoli agora. Ninguém discute o Sampaoli. Quando o Sampaoli vem para o Brasil, ele já era super conceituado no Chile. Seleção da Argentina. Então, assim, ele veio como Sampaoli. O que se discutiu muito no Brasil? Quando veio o Renato Paiva, porra, de onde apareceu o Renato Paiva? Aí você vai buscar, você vai pesquisar. Então não acontece com o Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, com a campanha que ele fez no Mônaco... Tem uma grife, né? Já carimba o cara. Pô, esse cara aqui é campeão francês, esse cara aqui é campeão português, ele já vem... Então, eu acho que muito mais do que ser brasileiro ou ser estrangeiro, questiona-se a história daquele momento para o cara chegar a dirigir o clube A ou o clube B. Eu acho que é muito mais em cima disso a discussão. Mas eu acho que todos os atores envolvidos, nós treinadores, vocês da imprensa, os gestores, o próprio público, o próprio torcedor, de entender o momento do clube. Porque tem uma coisa que eu acho muito importante e no Brasil a gente se perde às vezes. O clube tradicional, às vezes, ele está mal. As pessoas não aceitam, né? Quem viu o Cruzeiro nos últimos 3 anos não imagina o tamanho da história do Cruzeiro. Se um gringo pintasse, descesse aqui e falasse, esse Cruzeiro aí é campeão da América, é campeão da Supercopa, é campeão brasileiro, é campeão... Claro que não, cara. Acha que ia ser um clube... Eu vou dar um outro exemplo que eu uso muito com meu filho. Meu filho uma vez perguntou, pô, o Vasco é grande? Eu falei, é grande? O Vasco é enorme. Mas por quê? A geração dele não viu esse Vasco enorme. Porque ele tinha ali 6, 7 anos, ele tá com 15 agora, 8 anos atrás, o Vasco vivia uma dificuldade. Então você tinha que explicar para ele que era um Vasco de Roberto Dinamite, de Edmundo, de Romário, era um Vasco 4 vezes campeão do Brasil, é um Vasco campeão da América, é um Vasco que tem uma história lindíssima, mas que é um Vasco... Há 20 anos batendo Série B, brigando para não cair. No momento que ele me fez a pergunta, era um Vasco em dificuldades. Então, assim... diferenciar o que é tradicional como clube, como história do momento e saber o porquê que naquele momento tá mal, eu acho que isso é importante. Aí a gente tem dificuldade de entender porque gasta aqui, gasta ali, então assim, são coisas que... Mas aí só quem tá dentro é que pode realmente responder isso firmemente, né? Eu te perguntei, queria que você falasse do Ancelotti, você contextualizou bem nessa chegada dele, a história dele, mas já nos primeiros jogos, você já viu alguma coisa diferente? Não vi nada diferente. O que eu vejo é que ele passa para o grupo uma confiança em cima do que ele representa, cara, joga. E ele pode convocar também um cara que se você tivesse chegado lá e porra, tem esse esquema. Não, o Ancelotti convocou. Não, mas eu acho que aconteceu com o Ancelotti. Você acha? Eu acho que aconteceu com o Ancelotti. Só que não se dá peso, né? Então, por exemplo, a última que ele não leva o Neymar, já começa a discutir se ele fez certo ou se ele fez errado. Só que para ele pouco importa. O que eu acho do Ancelotti perante jogadores da seleção brasileira é que a figura dele é uma figura enorme. É um cara que dispensa comentários. Ele pode blindar os jogadores um pouco, né? O grupo. E eu acho que o principal é o seguinte, é não passar para os atletas uma não confiança de
puta, essa geração não é boa. Alex, a gente podia ficar aqui 24 horas falando de futebol, não é entrevista, é sempre aula estar com você. É muito bom mesmo poder compartilhar, te ouvir falar de futebol, assim como era bom te ver jogando, é muito bom também poder te ouvir. Desejo muita sorte na sua trajetória enquanto treinador. Tenho certeza que muito em breve você ainda vai dirigir o Cruzeiro para a alegria da torcida celeste. Sorte na sua carreira, menos nesse domingo. O América não pode perder não, Alex. Não pode perder de jeito nenhum. Mas que Deus te abençoe e que seja um grande jogo, né? A torcida do América também aí para comparecer, porque afinal de contas o Coelho tá precisando, velho. Muito obrigado mesmo, viu? Nada, eu que agradeço e eu espero que América e Operário façam um jogo bem legal, bem disputado. Quem tiver a oportunidade de ver, veja um jogo com boa qualidade. E aí dentro do jogo, aquele que tiver melhor, se aproveitar melhor, possa sair com resultado. É isso, Alex, talento agora também como treinador, vai estar no Independência, jogo às 6h30 contra o América, o Operário Fantasma do Paraná. Itatiaia transmite com o Coelho Lima, o garoto que marcou. Um abraço para você, muito obrigado a quem nos acompanhou, até a próxima.